Eu escrevi uma música esses dias, né? Eu estava desesperado. Aí de repente veio aquela voz suave do meu coração e disse assim: para onde você vai agora? Para onde você vai? O que tu vais fazer agora? Por que fugir da luta se estamos vivendo, olha só, a última hora? Por que te entristecer? Está no fim, a carreira está findando, Jesus Cristo está voltando, é a última hora. Se tu não podes ir cantando, vai chorando. Se tu não podes ir correndo, vai andando, mas continua carregando a tua cruz. Está chegando o fim da jornada, nós precisamos pisar firme na estrada, porque a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento. Para onde você vai? O que tu vais fazer agora? Por que fugir da luta se estamos vivendo a última hora? Por que te desviar? A tua cruz tu quer deixar, se perto está o fim. A carreira está findando, Jesus Cristo está voltando, é a última hora. Se tu não podes ir sorrindo, vai chorando. Se tu não podes ir correndo, vai andando, mas continua carregando a tua cruz. Está chegando o fim da jornada, nós precisamos pisar firme na estrada, porque a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento. Amém. Obrigado. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele é fiel, né? Aleluia. Aleluia. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. A todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo
Você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele diz assim hoje pro seu coração: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque ele é fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, nem se arrepende, pois ele zela por sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus contemplar essa linda obra que ele começou na sua vida. E você vai... Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra, o Senhor, ele é fiel. O homem pode ver o impossível, mas o nosso Deus, ele realiza, porque ele é um Deus do impossível. Ele abre porta onde não tem porta, ele providencia de onde você menos espera, porque ele é fiel. Aleluia, aleluia. Nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Vamos adorar o nosso eterno Deus. Aleluia. Deus é fiel, está nesse lugar.
me levantar e abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. Quando ele chegar, vou convidá-lo pra entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado pra ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entre em minha casa, vem cear comigo. Tua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Vou me levantar e abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. Quando ele chegar, vou convidá-lo pra entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado pra ter sua presença em minha vida, em minha casa. Aumenta o volume da voz pra adorar. Entra em minha casa, vem cear comigo. Tua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa, entre em minha casa, vem cear comigo. Tua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Deixa eu ouvir a igreja do Senhor que veio para adorar nessa noite. Vamos lá. Entre em minha casa. Tua presença. Adore o Rei do Universo. Sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Contigo em minha casa eu vou dormir tranquilo. Contigo em minha casa eu acordo seguro. Contigo em minha casa eu não temo futuro. Contigo em minha casa eu vou dormir tranquilo. Contigo em minha casa eu acordo seguro. Contigo em minha casa eu não temo futuro. Canta pra ele. Vem cear comigo. A tua presença sempre foi meu prazer, meu prazer.
minha casa, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Obrigado. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem é mais do que vencedor aí, levante a mão e diga glória a Deus. Quem está com a Bíblia na mão, eu quero que deixe ela na cadeira só 10 segundos. Só para você liberar suas mãos. O mais alto que você puder, levante suas mãos. Como é que está o perfume do irmão do teu lado aí? Oh, Jesus, ajuda nós. Ó, agora que a tua mão está livre assim, ó, vai ficar fácil de você conseguir abraçar pelo menos 3 pessoas. E falar bem gaúcho para ele, que é bom que tu veio. Abraça 3. 3. É só 3, meus irmãos. A senhora abraçou 3, irmã. Aleluia. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Eu vou aproveitar que você está em pé para ler uma palavra de Deus, que é a posição mais reverente para a gente ler a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Procure, por favor, o versículo 37. A gente vai ler a palavra de Deus, aproveitando que você está em pé. E depois a gente faz um agradecimento, mas você já poderá estar assentado. Atos capítulo 2, versículo de número 37. Nós vamos ler até o versículo 44. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Amém? Podeis tomar assento, Deus abençoe toda a igreja. Meus irmãos, que bênção de Deus poder estar aqui. Mais uma vez, na colônia Uraim, esse lugarzinho tão simples, mas acolhedor, onde tem um povo que serve a Deus e aguarda a volta do Senhor Jesus. Eu estou, desde sexta-feira passada, pregando aqui na região, na Ilha do Marajó, e na segunda-feira dediquei, voltando de lá, porque é longe demais. Foi 16 horas dentro de um navio para ir e também para voltar. Aí na terça-feira eu consegui fazer uma agenda ali em Castanhal, na Assembleia de Deus de Missões. E ontem estive aqui já em Paragominas, na Igreja do Evangelho Pleno, e ligando para o pastor Colares, nós combinamos de, nesse último dia, é a minha última agenda do ano de 2023, passar por aqui ainda, pregar para os irmãos e comungar a palavra de Deus e juntos se alegrar na presença do Senhor. Agradecer a Deus pela amizade que temos de há alguns anos, o pastor Colares,
sua muito digna esposa, a missionária irmã Zena, sua família, e rogar a Deus que continue abençoando essa tão grande obra aqui nesse lugar. E que Deus possa fazer grandes proezas na instrumentalidade do pastor Colares e dos seus obreiros aqui. É um prazer poder estar aqui. Da outra vez que viemos foi na praça, mas agora que estamos nessa igreja tão acolhedora, tão maravilhosa. Deus abençoe todos os irmãos. Pastor Roberto Colares, Deus abençoe, e também toda a família Colares, alguns que estão aqui entre nós. E citar o nome do presbítero irmão Antônio, que é um dos vice do pastor Colares, e citando o nome dele, a minha palavra de saudação se estende a todos os demais companheiros que estão aqui, a minha retaguarda. Deus abençoe, e também alguns aí na nave da igreja, homens e mulheres de Deus. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus Cristo. Quero demais que você dê um sorriso para quem está do seu lado, irmão. Só cuida para não cair a dentadura, pelo amor de Deus. Fala para ele, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu estava numa reunião de obreiros um dia desse, lá no estado do Paraná, e não saiu do meu coração uma palavra que um dos pregadores, um dos mestres da palavra que estava lá, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, ele ministrava sobre um reavivamento no meio dos obreiros. E ele disse uma coisa interessante que não saiu do meu coração. Ele disse, se o diabo pudesse, ele arrancava o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos de todas as Bíblias do mundo. Se o diabo pudesse, ele arrancava essa página da Bíblia, porque essa página, essa história, esse momento da igreja, esse episódio abala até hoje as estruturas do inferno. E ele disse uma coisa que eu anotei lá no meu bloquinho de anotações que os obreiros ganham. Ele disse, Atos capítulo 2, foi o dia que a fogueira se acendeu. Foi o dia da inauguração da igreja primitiva. O dia que definitivamente o Espírito Santo veio para ficar. Tudo que você lê acerca do Espírito Santo no Antigo Testamento é ele atuando de maneira parcial, de maneira esporádica no meio do seu povo. Ele vinha, inspirava os profetas, ele se utilizava dos juízes de Israel, ele vinha, inspirava os homens a fazer proezas, mas ele não permanecia, ele vinha e voltava. Alguém ainda diz que no Antigo Testamento Deus estava acima de nós, mas é a partir de Atos 2 que cumpriu-se uma palavra do Senhor Jesus, que ele disse em João capítulo 16, que era para a igreja permanecer esperando que o Espírito Santo viria. Jesus subiria e o Espírito Santo desceria. É algo profético que aconteceu no ministério do profeta Elias, quando Elias foi arrebatado aos céus. Elias foi levado ao céu, mas a capa de Elias desceu. Então Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Então, em Atos capítulo 2, começa um poderoso avivamento sobre a igreja primitiva. O Espírito Santo veio sobre 120 que estavam dentro do cenáculo, capacitando eles, os munindo, os revestindo, dando a eles condições espirituais de darem continuidade na evangelização mundial, agora sem a presença física do Senhor Jesus, apenas com sua presença espiritual, porque ele disse, eu vou, mas eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi necessário o Espírito Santo vir e estar com a igreja, revestir a igreja, munir os discípulos, senão eles seriam pisoteados pelas religiões exóticas, pelos escribas e pelos fariseus. O Espírito Santo, ele veio em Atos 2, e por essa razão, Satanás, ele tem uma fúria muito grande desse momento da igreja, porque
foi o dia que a fogueira se acendeu e já fazem 2000 anos que nós estamos permanecendo, perdurando, propagando o Evangelho e aguardando o arrebatamento da igreja. Deus não me deixou sair da mente e do coração no dia de hoje essa palavra avivamento, que significa tornar mais vivo. Avivamento significa ficar mais intenso. Avivamento é renovação, reanimar, reacender, revitalizar e revigorar. O avivamento é algo que acontece na vida da pessoa, fazendo a pulsação da pessoa tornar novamente. Nós, os crentes, até quando vamos assistir um filme, nós que somos apaixonados por Jesus, nós procuramos ver os princípios cristãos, se existe nesse filme. E existe um filme muito assistido por nós, os evangélicos, que é um filme que fala de fé, o milagre da fé. Um menino de 14 anos de idade que ficou 14 minutos debaixo da água num rio. Quando os bombeiros chegaram, depois de 14 minutos, resgataram esse menino, levaram de helicóptero para o hospital e ele foi dado como morto pelos médicos. Seu coração parou de bater, a pulsação não pulsava mais em seu pulso, em seu coração. E então, quando chamaram a mãe do menino, a maioria de nós, quem sabe, já assistiram esse filme, se não todos, a maioria, a mãe desse menino, cheia de fé, cheia do Espírito Santo, vai na UTI daquele hospital e, em vez de se despedir do filho, ela resolve invocar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ela resolve clamar o Espírito Santo que devolva a vida para o seu filho. Os médicos estão arrasados, os enfermeiros ao redor, a maquininha já estava num silêncio total, até que quando aquela mãe ora, a máquina começa a fazer aquele barulhinho, pi, pi, pi. E uma enfermeira falou uma frase que eu não consigo esquecer até hoje. Ela disse: a pulsação voltou. Quando ela disse a pulsação voltou, a junta médica voltou, e depois de alguns dias, o menino praticamente ressuscita dos mortos, e eles atribuíram aquilo a um milagre. Isso não é um filme contado por alguém inspirado, isso é um filme em fatos reais. No final do filme aparece literalmente a mãe do menino, o menino que havia ressuscitado. É claro que eles formaram uma maneira de fazer o filme, mas foi um filme que realmente aconteceu aquela história. E essa palavra, a pulsação voltou, tem tudo a ver com avivamento, porque o avivamento faz a pulsação voltar. O avivamento traz a pessoa à vida com Deus novamente. Irmãos, ainda essa noite, Deus mandará um avivamento para fazer a pulsação de alguém voltar nessa noite. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Avivamento é consistência. Avivamento é um desejo contínuo de servir ao Senhor. Avivamento tem tudo a ver com Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Avivamento não é aquele inseto chamado vagalume, que ora está aceso, ora está apagado. A pessoa ora está cheia, ora está vazio. Domingo à noite está com Deus, segunda-feira de manhã, quando volta para a sua realidade, já está fraca e vazia de novo. Não, avivamento é consistência. Avivamento é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Avivamento é saber que Deus existe e continuar acreditando nisso, custe o que custar, venha o que vier. Não confunda avivamento com emocionalismo ou sensacionalismo. Avivamento não é uma alegria que vem uma vez por ano no congresso do Círculo de Oração. Uma vez por ano no congresso dos jovens a gente fala em línguas. Uma vez por ano no congresso de algum departamento a gente se alegra. Isso não é avivamento. Avivamento é servir ao Senhor diariamente. É ter um desejo de ir morar no céu constantemente. Avivamento é quer vitória, vai chorando, geme e chora, mas vai e continua permanecendo na fé. Isso é avivamento. Ao longo de toda a Bíblia Sagrada, do Gênesis 1 ao Apocalipse 22, que formam os 66 livros da Bíblia, os 31.173 versículos da Bíblia, 1.189 capítulos tem na Bíblia, a Bíblia tem 3.500.000 letras. Nesse livro que nós temos como nosso manual, o manual de todo cristão autêntico, ao longo da história do cristianismo, do Gênesis ao Apocalipse, quantos avivamentos nós lemos acerca do que aconteceram na história do cristianismo.
Quando eu falo em avivamento, irmão, eu preciso voltar com vocês muitos anos atrás, rapidamente, para falar de alguns. Por exemplo, uma das histórias mais belas da Bíblia é a história do Gênesis 37. Ela começa no Gênesis 37 e ela vai até Gênesis capítulo 51, a história do filho de Jacó com Raquel, chamado José. José viveu, participou de um verdadeiro avivamento. Imagine que dos 17 anos até os 30 anos de idade foi uma vida de muita provação, uma vida de acusação de maneira injusta pela esposa de Potifar, uma vida de ingratidão. Seus próprios irmãos o jogaram num poço, tinham inveja dele, mas Deus era com aquele moço. Aquele moço era crente em qualquer lugar onde estivesse. Ele foi preso e depois de 2 anos naquela cadeia, o copeiro se lembrou de José, porque Faraó teve um sonho misterioso. Faraó sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas cheias e 7 espigas queimadas. Faraó não consegue dormir mais com aquele sonho. Aquele sonho se repete até que Faraó conta aquele sonho para alguns magos e astrólogos do seu reino, e o copeiro escuta a história. O copeiro, escutando a história, ele se lembra de José na cadeia, que 2 anos atrás José havia trazido a explicação de um sonho que ele e o padeiro haviam tido. José é tirado daquela cadeia, é levado diante de Faraó, e José interpreta de uma maneira fantástica, pelo poder do Espírito de Deus, os 7 anos de fartura, os 7 anos de seca e de crise que aconteceriam no Egito. A Bíblia diz então que Faraó se torna o primeiro governador do Egito. Faraó coloca José como o primeiro governador do Egito, como ministro da fazenda do Egito. E eu quero ver avivamento nessa história, porque José, nos primeiros 7 anos que ele foi governador, ele armazena muito alimento no Egito, para que quando chegasse o tempo da seca, eles estivessem abastecidos. Milhares e milhares de pessoas trabalharam em torno da ideia, do projeto e do propósito de José. Durante os 7 anos de fartura, o Egito armazenou alimento para sustentar o mundo todo. Quando chegou o tempo da crise, irmãos, o mundo todo vinha comprar comida no Egito, e eu quero chamar isso de avivamento. As pessoas vinham de todos os lados comprar trigo, comprar alimento, vendiam seus animais, traziam a escritura do seu terreno para trocar por alimento, para que não morressem. Até Jacó disse para os seus outros filhos: vão até o Egito, ouvimos falar que lá tem alimento, vão até lá e comprem para que não morramos. O mundo todo vinha ao Egito através de uma ideia, de uma estratégia, de uma revelação que Deus deu a José. Eu quero chamar isso de avivamento. Quando eu falo em avivamento, eu não tenho dúvida que eu preciso citar para a igreja o que aconteceu no Êxodo capítulo 2. A saída do povo hebreu do Egito. Isso é avivamento. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saindo do Egito depois de 430 anos, que estiveram ali debaixo do jugo e do braço de ferro de Faraó. Deus levanta Moisés, e quando Moisés tinha 80 anos de idade, já usava até um cajado, já pensava que seu ministério havia acabado. Deus chama Moisés naquela sarça. Moisés faz uma aliança com seu próprio irmão chamado Arão, que foi o seu porta-voz. Eles voltam ao Egito, e então depois das 10 pragas, tente imaginar essa cena comigo. As portas do Egito se abrem e quase 3 milhões de pessoas saem dali. Pessoas que eram escravos agora saíram com sandálias nos pés, porque estavam livres, rumando a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Eu chamo isso de avivamento. Durante todas as manhãs, Deus mandava pão do céu, um maná que tinha gosto de bolo de mel. Quando tinham sede, Deus mandava água da rocha. No frio da noite, Deus mandava coluna de fogo. E no sol do dia, Deus mandava coluna de nuvem. O sapato crescia junto com o pé e a roupa não apodrecia. Aleluia! Eu quero chamar isso de avivamento. Quando eu falo em avivamento, eu tenho que me lembrar de Josué. Depois que Moisés morreu, Josué fica tão desanimado, dizendo: e agora?
Como vamos chegar na terra de Canaã? O próprio Deus precisa animar Josué. Olhe para cá, irmão. O próprio Deus diz: Josué, eu vou animar o seu coração, Josué. A tua missão é difícil. Substituir Moisés não é fácil. Mas olha essa palavra: como eu fui com Moisés, serei contigo. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Josué anima o povo. E agora tiveram que passar do outro lado para tomar posse das terras, através do governo e da liderança de Josué. Quando eu falo em avivamento, eu preciso citar Elias e Eliseu, que trouxeram avivamento através de sinais, milagres e prodígios que eles fizeram num tempo de apostasia, num tempo de desgoverno, num tempo de corrupção e num tempo de idolatria. Quando eu falo em avivamento, eu preciso também me lembrar de um texto que já foi citado aqui nessa noite, Ezequiel capítulo 37. O vale de ossos secos representava o estado espiritual da nação de Israel. Israel estava seco, Israel estava sem Deus, havia perdido a sua comunhão com o Senhor. Então Deus disse: Ezequiel, eu vou lhe ensinar uma estratégia. Como é que o avivamento pode chegar de volta para a nação? Senhor, poderão viver esses ossos? Tu sabes, Senhor, tu é que sabes se poderão viver. Ezequiel, então faça o seguinte: abra sua boca e diga o seguinte para esse vale: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não existe avivamento fora da palavra. Avivamento fora da palavra é movimento, mas o genuíno e verdadeiro avivamento só vem pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra. Enquanto Ezequiel profetizava, houve um ruído. Depois do ruído veio um rebuliço. A Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu próprio osso, porque quando se prega a palavra genuína no altar da igreja, Deus começa a encaixar todas as coisas. Deus começa a promover unidade pela palavra. A Bíblia diz que sobre os ossos veio nervo. A Bíblia diz que sobre os nervos veio carne. A Bíblia diz que sobre a carne veio pele. Mas ainda faltava uma coisa. Ezequiel profetiza ao Espírito, ao Espírito, ao Espírito, ao Espírito, ao Espírito, ao Espírito, para que venha trazer vida para esses corpos que estão mortos. Irmãos, tudo começou com uma visão maquiavélica, um cemitério. Depois da palavra, houve grande rebuliço e mudança, eram corpos mortos. Mas assim que soprou o vento do Espírito, se tornaram um exército com vida. Eu quero chamar isso de avivamento. Quando eu falo em avivamento, eu me lembro de Neemias, que organizou em torno de si 38 grupos de pessoas para reconstruir em 52 dias os muros de Jerusalém que estavam derribados e as 12 portas que haviam sido queimadas a fogo. Quando eu falo em avivamento, eu preciso lembrar de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Até não evangélicos conhecem a história: a luta de Davi contra Golias, o gigante de 3 metros de altura, 2 metros e 71 palmos, e o Davizinho, um adolescente filho de Jessé. Quando Davi consegue derrubar o Golias com aquela pedra, um grande avivamento voltou para a nação de Israel. Porque se Davi perdesse aquela batalha, Israel seria subjugado pelos filisteus. Quem vencesse a luta, o exército inimigo seria escravo do exército vencedor. Então, como Davi venceu, os filisteus foram derrotados. Uma luz de esperança, uma alegria voltou para a nação de Israel. Quando eu falo em avivamento, eu preciso também citar o livro dos Juízes de Israel. Deus levantou 13 homens e uma mulher chamada Débora, os instrumentalizou para que pelo Espírito de Deus levasse a cabo os planos de Deus, os projetos de Deus, e destruíssem os inimigos do povo de Deus. Quando eu falo em avivamento, eu tenho que me lembrar de um profeta chamado Jonas, que com uma mensagem apenas,
uma mensagem, ele ganhou 120 mil almas para o Senhor Deus. Ele pregou em Nínive uma mensagem tão poderosa, uma mensagem tão pesada, uma mensagem de confronto, uma mensagem de que o pecado daquele povo estava chegando diante de Deus, mas aquele povo escutou a voz de Deus através de Jonas, e os reis da nação dos ninivitas colocaram até os animais para jejuar. As crianças, homens e mulheres jejuaram, e Deus liberou perdão e não matou aquela nação. Eu quero chamar isso de avivamento. Quando eu falo em avivamento, eu ainda preciso citar João Batista, o emissário do Senhor Jesus, o filho de Isabel e de Zacarias, que pregava arrependimento e avivamento no Rio Jordão. E os teólogos dizem que era 400, 500 pessoas por dia que João Batista batizava nas águas do Jordão. E a sua mensagem era pesada. Ele dizia: arrependei-vos e credo no Evangelho. Ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou de fugir da ira futura? Ele pregava: o machado está posto à raiz das árvores. E sua mensagem promovia avivamento, quebrantamento, arrependimento e milhares de conversões. Quando eu falo em avivamento, eu preciso citar novamente o texto que ora acabei de ler para a igreja. O apóstolo Pedro, depois do Pentecostes, ele prega um sermão e ganha 3 mil almas para Jesus. Um sermão apenas, e 3 mil almas são acrescentadas aos poucos que já estavam na igreja. Hoje em dia, parece que estamos vivendo o contrário. Precisamos pregar 3 mil sermões para ganhar uma alma para Jesus. Mas Pedro pregou um sermão e ganhou 3 mil almas para o Senhor. Quando eu falo em avivamento, eu preciso também me lembrar de Filipe, que depois da morte de Estevão, ele foi para Samaria e pregou um evangelho poderoso em Samaria, e os samaritanos vieram para os pés da cruz. Os samaritanos também aceitaram a Cristo. O véu rasgou-se. O apóstolo Pedro teve uma visão lá na casa daquele moço chamado Simão Curtidor, quando orava no telhado, lá em Atos capítulo 10. E ali o evangelho estava sendo estendido também para os gentios. Então Filipe pregou e trouxe grande e poderoso avivamento em Samaria. Aleluia. Irmãos, eu estou citando essas histórias todas da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e se eu pudesse dar um microfone para os homens que estão à minha retaguarda, que são obreiros, pregadores, aqui em cima e aí embaixo também, alguém se lembraria de outros textos da Bíblia que nos revelam avivamento. E se nós pudéssemos pregar o tempo dos heróis da fé, o tempo da história do cristianismo dos anos de 1800, nós também citaríamos nome de homens que, cheios do poder de Deus, trouxeram avivamento. Mas a partir desse momento, eu quero diminuir a marcha acelerada da verbalização das minhas palavras, porque a partir desse momento eu quero começar a falar sobre qual é o avivamento que nós precisamos hoje. É uma pergunta. Eu quero que você olhe para o vizinho do seu lado e pergunte para ele: qual avivamento nós precisamos hoje? Fale com ele aí. Qual é o avivamento que nós precisamos hoje? Foi isso que Deus me pôs no coração para pregar. E eu sei que a partir desse momento não vai ter muito glória a Deus e aleluia não. Em primeiro lugar, o avivamento que nós estamos precisando hoje é um avivamento que nos devolva o compromisso pela leitura da palavra de Deus e o prazer pela oração. Até que teve, glória a Deus, aleluia, até que teve. Eu pensei que não ia ter. Precisamos de um avivamento que nos coloque de joelhos de novo. Precisamos de um avivamento que nos ajude a estar diariamente lendo esse livro, porque errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu tenho que falar umas coisas aqui, irmão. A leitura da palavra de Deus está desprezada pela maioria de nós. Eu tenho que dizer que a oração deixou de ser uma prática vital e importante no seio da igreja. Perdemos o prazer pela vida cristã e a Bíblia se tornou um amuleto na casa de muitos crentes.
aberta no Salmo 23 e no Salmo 91, na estante da casa ou na cabeceira da cama. Mas nós falamos de Jesus, viemos à igreja, cantamos sobre Cristo, falamos sobre Cristo, mas pouco estamos praticando a leitura da palavra de Deus e a oração. E o avivamento que nós precisamos hoje é o avivamento que nos devolva o compromisso pela leitura da palavra e nos devolva o prazer pela oração. Olha o que está escrito no Salmo 119 e no versículo 101. Olha o que está escrito: desvio os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Um homem chamado R.A. Torrey, ele diz: um avivamento real precisa ser buscado através de uma zelosa oração e persistente oração cheia de fé. Virá um avivamento dos céus ainda nesse culto. E vai devolver para alguns de nós o compromisso pela leitura da palavra de Deus. Vai nos devolver a chama, o ardor, o fervor pela oração. E os milagres vão voltar a acontecer em nosso meio novamente. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? O diabo tem dado um golpe de mestre em muitos crentes e até mesmo em muitas igrejas que colocaram de lado a poderosa prática e essa poderosa arma chamada oração. Eu não tenho nada contra a rede social, irmão, mas infelizmente trocamos o tempo de qualidade da oração pelas redes sociais. Muita gente fica mais no TikTok, no Instagram, na Netflix, do que de joelhos ou lendo a palavra de Deus. Sabemos tudo de rede social e não sabemos o que está escrito em João 3,16. Ficamos tão envolvidos com televisão, com futebol, com novela, com Twitter, com mensagem, com selfie, mas tão envolvidos com isso, irmão, e viemos cheios disso para a igreja e vazios de Deus para a igreja. Precisamos de um avivamento que nos devolva o compromisso pela leitura da palavra de Deus e o prazer de orar de madrugada de novo, porque de madrugada a fila é menor. Levante a mão e possa glorificar o nome de Jesus Cristo. Eu estou pregando numa igreja um dia desse, e aqui onde está essa serva de Deus de azul, tinha um rapaz, bem na minha frente assim, ó, 4 metros de mim, e eu estou pregando, e estou suando a minha camisa, estou quase cuspindo meus pulmões para fora pregando, e estou pregando, e eu estou olhando para o menino aqui na minha frente. O menino estava com o celular dele bem no meio das pernas, e ele fechava as pernas assim, e enquanto eu pregava, ele abria as pernas e dava uma digitadinha no celular, e fechava de novo, e eu estou pregando, e eu não queria me meter na vida dele, não queria olhar para ele, mas não tinha jeito, irmão, porque ó, ele estava na minha frente aqui, ó. Eu não tinha como fugir, os meus olhos paravam ali, e ele abria a perna, e digitava, e fechava, e olhava para o céu, e dava uma olhada, e eu pregando, e ele fez isso umas 18 vezes, durante 40 minutos de sermão. Aí terminou o culto, eu fui lá fora, coloquei uma mesinha, eu estava vendendo uns livros, aí um menino passou. Quando ele passou, eu chamei ele. Eu falei: irmão, você está esperando uma resposta de uma empresa? Tem alguém doente na sua família? Você está esperando assim um recado de alguém? Por quê, pastor? Ô irmão, porque você me desculpe, mas eu tive que observar. Você mexeu no celular o culto todo enquanto eu estava pregando. Mais de 18 vezes. Ele falou: não, pastor, não é nada importante não. Eu estava vendo os resultados do jogo do Flamengo, que estava jogando bem na hora da pregação. Aí eu fui num outro culto um dia desse, e quando eu cheguei lá na porta, 7 horas da noite, um irmão pegou uma chave e disse para mim: pastor Deraldo, essa aqui é a chave do meu carro. Eu preciso vender o meu carro para pagar uma dívida. Eu quero que o senhor coloque a mão aqui na chave do meu carro e faz uma grande oração para me vender o meu carro. Eu falei: irmão, os obreiros já estão tudo de joelho lá orando, ó. Eu vou lá orar, já é 7 horas, foi combinado de 7 horas. Assim que termina o culto, você me procura, que eu apresento essa causa na mão de Deus. Está combinado, pastor. Aí fomos para o culto, louvamos, adoramos, pregamos. Quando terminou o culto, o irmão veio correndo na minha direção, bem alegre: pastor, não precisa mais orar, eu já vendi o carro. Eu falei: vendeu o carro? Como é que o senhor vendeu o carro? Ele falou: enquanto o senhor pregava,
eu barganhava com o irmão do lado e está vendido o carro. Ele até me deu uma entrada, botou a mão no bolso e financiou ali comigo, está vendido o carro. Na hora do culto eu vendi o carro. Veja que bênção, pastor. Precisamos de um avivamento, irmãos, que nos devolva o compromisso pela leitura da palavra de Deus e o prazer pela oração. Vai me ouvindo agora. Jesus viveu uma vida de oração. Jesus orava de madrugada. Jesus orou no Getsêmani. Estevão orou pelos seus algozes quando estava sendo apedrejado por eles. Saulo estava orando quando Ananias chegou para orar por ele, para ele recobrar a vista. Martim Lutero, dele escreveu um certo colega: cada manhã, Martim Lutero precede os seus estudos com um período longo de oração. Jonatas Eduardes costumava passar, olhe para mim, Jonatas Eduardes costumava passar 13 horas estudando e orando todos os dias. João Wesley considerava a oração a coisa mais importante da sua vida. Levantava-se religiosamente todos os dias às 4 da manhã. João Wesley morreu com 86 anos de idade, de joelho dobrado no pé da cama. Ele não saía nunca dali, não saía nunca. Então seus alunos vieram, mexeram nele, ele caiu, morreu orando. George Whitefield, pregador escocês do século XVIII, assim dividia o seu tempo: 8 horas sozinho com Deus, estudando e orando, 8 horas para dormir e fazer refeições, e 8 horas para trabalhar e para estar no meio do povo. Moody, um dos maiores teólogos que o mundo já conheceu, um dos seus biógrafos, nos conta que depois de Moody fazer uma viagem longa de mais de 18 horas de trem, quando chegou na pousada, ainda passou o resto da noite em oração. Deus vai mandar um avivamento essa noite e vai colocar no seu coração a chama, o desejo. Levante a mão direita para o céu. É só 10 segundos, é só 10 segundos, é só 10 segundos. Glorifique o nome desse Deus fiel e verdadeiro. O avivamento que nós precisamos é um avivamento que nos coloque novamente a ter prazer pela vida cristã. Eu não tenho tempo, mas Moisés orou e Israel prevaleceu contra os amalequitas. Não dá tempo mais, Daniel orava 3 vezes por dia e Deus fechou a boca do leão. Levante a mão para dar glória a Deus. Não dá tempo mais, Elias, com a chave da oração, trancou o céu por 3 anos e 6 meses e não choveu. E com a mesma chave da oração, Elias orou e o fogo desceu do céu. Paulo e Silas oravam e cantavam e as portas do cárcere se abriram. Ezequiel orou e Deus lhe deu visões. Jonas orou e Deus o salvou do ventre da baleia. Precisamos desse avivamento. Precisamos desse avivamento. O meu pastor presidente se chama Ival Teodoro da Silva. Ele conta uma história que há 50 anos a igreja em Curitiba sustentava um missionário no interior do Paraná. Ainda não tinha estradas boas, ainda era um lugar para desbravar, quase não tinham casas, era uma luta muito grande, automóveis eram poucos. Mas aquele missionário estava lá num rincão do sertão do Paraná. E a igreja dava a cesta básica para ele, ajudava como podia, uma vez por mês. Só que teve um tempo que começou a chover sem parar no Paraná. 1 mês, 2 meses, 3 meses e não parava. E não conseguia os líderes de missões chegar com recurso para o missionário lá naquele sertão. Passou 1 mês, passou 2 meses. E a igreja não conseguia chegar, as estradas não cooperavam. Irmão, o pastor Ival conta que depois que melhorou o tempo, depois que melhorou as estradas, quando ele foi levar o recurso para o missionário, a esposa do missionário contou um testemunho. Ela disse que só sabia orar e mais nada. Só tinha água do rio para tomar. Eles estavam esperando os recursos, seu esposo estava desidratado e ela tinha pegado malária. Ela disse que um belo dia, a chuva caindo do céu, e ela vai no quintal da casa e olha para o céu,
E ela diz: Deus, eu estou com uma vontade tão grande de comer uma galinha, tão grande de comer um frango. Senhor, os pastores não podem chegar aqui. Que vontade que eu estou de comer uma galinha. Eu sei que muita gente não vai acreditar no que eu vou falar. De repente essa mulher estava orando e ela olhou para o céu. Ela viu um gavião lutando com uma galinha no céu. O gavião tinha passado em algum quintal, catado aquela galinha e estava levando embora para os filhotes dele. Mas a galinha estava bicando aquele gavião e os dois lutando, até que a galinha deve ter dado uma bicada bem certinha no gavião. Ele soltou a galinha no quintal da casa do missionário. A galinha quebrou as pernas, a missionária já avançou na galinha e deu um bom guisado aquele dia, irmãos. Quem crê no poder da oração aí, levante as mãos. Eu escutei um pastor coreano pregar um dia desse. E esse pastor coreano disse que ia escondido da Coreia do Sul até um território da Coreia do Norte para pregar para alguns coreanos que haviam se convertido. Ele disse que conseguia escapar por aquela janela 1040. Ele escapava e dava assistência numa casa para uns irmãos da Coreia do Norte que haviam se convertido. Ele disse que um belo dia ele estava pregando para os irmãos e de repente começou chuva de neve, que não parava mais. Quando ele terminou o culto, ele disse: eu tenho que ir embora, porque senão não vou conseguir escapar, não vou conseguir voltar. E realmente, irmão, foi tanta neve que quando ele estava voltando, o sangue não circulava direito nas pernas dele. Ele estava morrendo de hipotermia, era neve demais. Ele estava indo e ele sentiu desfalecer. Ele sentiu desfalecer até que ele desmaiou. E o coreano contou que pela manhã, quando foi saindo o sol, aquele coreano foi abrindo os olhos, aquele missionário que estava desmaiado, abrindo os olhos, e ele viu que estava muito quentinho perto dele. Eu sei que muita gente não vai acreditar de novo no que eu vou falar, mas ele disse que tinha um urso, um urso gigantesco em volta dele, dormindo, hibernando, e por causa dos pelos e do calor do urso, ele não morreu, levantou bem de fininho e seguiu a viagem dele e sobreviveu para a glória de Deus. Quem acredita nisso, levante a mão. Eu creio no poder da oração. Eu estava parado num semáforo, tem uns 5 anos atrás. Estava vermelho. E eu estava dizendo: Deus, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso pagar aquela dívida que eu tenho para pagar. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor. Irmão, eu sei de novo que tem gente que não vai acreditar. Eu estou no semáforo, orando em espírito, pedindo para Deus me abrir uma porta. Eu não sei se no quintal da casa de vocês, ou na rua mesmo, às vezes, quem vê aquele pequenino redemoinho assim passando, aquela coisa pequena, no quintal, aparece aquele ventinho assim, indo assim. Quem passou por isso já levanta a mão. Tem uns 10 aí, aleluia. Eu estou dentro do carro, semáforo vermelho, estou precisando de um milagre. De repente, irmão, um vento bateu assim nas árvores que estavam no meu redor, bateu naquele carro, irmãos, e um redemoinho daquele levantou quase uma dezena de nota de R$50 e foi colando no meu para-brisa. Pá, 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 pá. Colando no meu para-brisa. Irmão, eu meti o dedo no alerta do carro, dei alerta no carro, movimentado, saí e fui pegando 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, R$400. 8 notas de 50. E como eu sou crente, eu ainda fui para o carro que estava atrás de mim. Foi o senhor que perdeu? O cara falou assim: não. Tinha uma pessoa do outro lado. Vocês que perderam? A pessoa não. Eu falei: sabe do que? Então é meu. Botei no bolso, irmão, peguei o carro e desapareci. Aleluia. Quem crê que Deus faz isso? Eu creio no poder da oração. Uma médica japonesa falou para minha esposa: a senhora é estéril, a senhora não pode ser mãe, a senhora não tem fecundidade, a senhora é uma árvore que não dá frutos, a senhora precisa, se tiver dinheiro, viajar para a Europa, para os Estados Unidos,
Quem sabe o tratamento deles é melhor que o nosso, mas dentro da minha experiência como médica, a senhora não pode ser mãe. Eu fui num segundo médico, ele disse: sua esposa tem problema nas trompas, no ovário, não pode ser mãe. Eu fui num terceiro médico, e os médicos falaram 3 vezes, não tem jeito, tem sérios problemas aqui. Então, eu e minha esposa investimos no poder da oração. E eu lembrei que a maioria dos irmãos que tem fé, eles dizem: a última palavra é de Deus. E uma missionária chamada Sebastiana botou a mão na barriga da minha esposa. Ela não sapateou, ela não rodou, ela não falou em línguas. Ela só botou a mão e disse: Giza, Deus está ungindo teu ventre. Só isso, só isso. E depois daquele dia, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Só dava minha esposa lá em casa: meu Deus, estou enjoada. Eu falei: Giza, nós vamos marcar um exame, uma ultrassom, lá naquela médica japonesa que disse que você era uma árvore que não dava frutos. É lá que nós vamos. E eu marquei uma consulta naquela médica. E a médica olhou para minha esposa e falou: eu conheço a senhora já não esteve aqui? Vocês mulheres são teimosas mesmo. Vocês não colocam um trem na cabeça e ninguém tira. Mas você está pagando mesmo? Entra aí. Abaixou assim a roupa da minha esposa, colocou um gelzinho, ultrassom com Doppler. E eu fiquei igual um delegado do lado da minha esposa, olhando para uma televisão assim, irmão. E a médica tinha um óculos muito escuro, muito forte. Ela ficava assim, ó. Aí ela disse: eu vou aumentar o volume e vocês vão escutar uma coisa. E eu escutei um barulho assim, ó: choque, 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 choque. A médica disse: tem um coração batendo dentro da barriga da tua esposa. Ela está grávida. E lá no Paraná diz: quando entra um boi, entra uma boiada, viu, irmãos? Então veio 1, veio 2, veio 3 e fechou a fábrica. Aleluia. Pelo poder da oração as portas se abrem. Levante a mão e bata glória a Deus. O avivamento que nós precisamos hoje é um avivamento, irmãos, que nos traga de volta os sinais e as maravilhas que eram feitas pelas mãos dos apóstolos. Você ficou com a Bíblia aberta? Eu acho que não, né? Atos capítulo 2, versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Se você consegue, Atos capítulo 8, veja o nível de evangelho que Filipe pregava. Atos 8, versículo 5. Atos 8, versículo 5. Atos 8, versículo 5. Eu vou ler. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. O que é que Filipe pregava? O que é que ele pregava? Precisamos voltar a pregar mensagens cristocêntricas. Precisamos voltar a pregar Cristo. Eu ouço pregadores, irmão, que falam mais no inferno do que em Cristo. Falam mais no Edir Macedo, no Valdomiro Santiago, do que falam de Jesus. Sobe no púlpito da igreja e contam mais lorota, enche mais linguiça do que falam da palavra de Deus. E é por isso que os milagres não acontecem, porque quando se prega a Cristo, Cristo se apresenta. 2 no caminho de Emaús saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús. 2, depois que Cristo havia morrido. Eles falavam acerca de Cristo. Eles falavam sobre os acontecimentos de Cristo. Olhe para mim. Enquanto falavam de Cristo, o mesmo Cristo apareceu e caminhava com eles. Eu não sei se você vai dar glória a Deus, mas falar de Jesus atrai Jesus. 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 Falar do diabo atrai o diabo. Falar de miséria atrai miséria. Falar de desgraça atrai desgraça. Agora falar de Jesus atrai Jesus. Abra sua boca e fale de Jesus. Olha, o versículo 6. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam.
Não esqueça disso. Ouviam e? Não ouviam. Ouviam e? Ouviam e viam os sinais que ele fazia. Esse evangelho precisa voltar para o nosso meio. Ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Precisamos de um avivamento que nos traga de volta os sinais e as maravilhas que se faziam pelas mãos dos apóstolos. Somos a mesma igreja, servimos o mesmo Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha o que está escrito em Mateus 16:20: cooperava com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais, com sinais, com sinais, com sinais, com sinais, com sinais, confirmando a palavra com sinais. A Bíblia diz que os doentes acreditavam tanto que Pedro era o homem de Deus, tanto, que eles diziam assim: Pedro vai passar por aqui, ele vai passar por essa calçada. Então os enfermos ficavam lá, só para que a sombra de Pedro pudesse passar por eles. E eles tinham fé que poderiam ser curados. O apóstolo Paulo, olhe para cá, o lenço de Paulo, o avental do apóstolo Paulo era colocado sobre os doentes e eles eram curados. Precisamos de um avivamento que nos devolva, que traga de volta em nosso meio os sinais e os milagres que eram feitos pelos apóstolos. O apóstolo Pedro disse para o coxo da Porta Formosa: me dê tua mão, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu só posso dar o que eu tenho, eu não posso dar o que eu não tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. Atos 6:8 diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Queridos, os enfermos essa noite podem ser curados. Eu quero, em nome de Jesus, falar o que Pedro disse para Enéas. Em Atos capítulo 9, versículo 32, Pedro vai visitar um paralítico. Ele estava doente há 8 anos. 8 anos em cima de uma cama. E o Pedro pegou na mão dele e disse assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. O Enéas levantou da cama e fez uma coisa que as irmãs oram para os maridos fazer e eles não fazem. Levantou da cama e arrumou a cama. Aleluia. Jesus Cristo te dá saúde. Fala isso para 4 pessoas. Jesus Cristo te dá saúde. Fala para 4. Mexe com ele. Mexe com ele. Mexe com ele. Te dá saúde. Irmãos, olhe para mim. Quem crê que Deus está aqui? Vocês que não levantaram a mão, ou vocês não creem, ou vocês estão com um problema no braço e eu não estou sabendo. Quem crê que Jesus está aqui? Abaixa a mão. Se Jesus está aqui, irmão, tem que ter milagres. A Damares gravou uma música muito antiga aí já, uns 10 anos atrás. E ela cantava: vai acontecer. Tem que acontecer. O anjo vai descer aqui nesse lugar para te abençoar. Quem crê na Bíblia, levanta a mão. Crê mesmo? Então abaixa a mão. Se você crê na Bíblia, você tem que crer em arrebatamento de sentido. Se você crê na Bíblia, você tem que crer em profecia. Dom de maravilha. Está na Bíblia ou não está? É só você ler os dons espirituais no capítulo 13 de Coríntios. É só você ler. É só você ler o capítulo 12 que fala dos dons, perdão, e no capítulo 13 que fala do amor, que é o maior de todos os dons. Se você crê na Bíblia, você tem que acreditar em milagres, em fé e em prodígios, porque ninguém pode acreditar em parte da Bíblia. Eu acredito só até aqui. Está errado, irmão. Ou crê ou não crê. Precisamos de um avivamento. Em terceiro lugar, eu estou terminando. Terceiro lugar, que nos traga arrependimento e confissão de pecados.
Precisamos de um avivamento que faça a gente ter nojo do pecado. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E precisamos de um avivamento, irmão, que faça você se arrepender, porque o tempo não perdoa pecado. O que perdoa pecado é o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, mediante arrependimento. Eu estou pregando no Maranhão, numa vigília, 3:30 da manhã. Eu estou pregando, 600 pessoas debaixo de um balcão, de um barracão. Aquela cantora Luceli Uchoa está na festa. Ela é uma testemunha do que eu vou falar agora. Eu estou pregando e bem na minha frente tem um homem chorando demais. Demais. E eu fui na direção desse homem, botei a mão nele e falei assim: põe tua casa em ordem. Tirei a boca do microfone, fui no ouvido dele e falei: põe tua casa em ordem, porque Deus disse que vai pôr a mão em alguém que você mais ama na tua casa. Põe tua vida em ordem, te arrepende, te ajeita. O homem caiu de joelho no chão. Era um barracão assim, bem simples, caiu com a cara no pó e ficou todo sujo aquele homem. E aí, terminou o culto 5 da manhã, fomos para um hotel, dormimos. Irmão, quando deu 12:00, parou um carro lá para pegar a gente para almoçar. Um grupo de pessoas, missionários, cantores. Quando a gente foi almoçar, meu Deus, meu coração quase saiu pela goela. O almoço era na casa do irmão. Esse homem da revelação aí. Esse homem que Deus disse: põe tua casa em ordem, que eu vou pôr a mão, te ajeita. Eu falei: pronto, esse homem vai bater em mim agora, irmão. Esse homem vai bater em mim. Ele era um médico, ele era um advogado, um doutor advogado na cidade pequena. Aí, irmão, quando terminou o almoço, ele olhou para mim e falou: pregador, tem uma árvore bonita aqui no quintal da minha casa, lá nos fundos. Tem uma sombra bonita. Já coloquei 2 cadeiras lá, só vai nós 2 conversar lá. Eu peguei meu celular para mandar um zap para minha esposa, irmãos. Para dizer: amor, estou indo, tchau, esse homem vai me matar. Aí sentei lá e ele começou a chorar. Um homem zarrão, chorando. E ele disse: tenho um relacionamento extraconjugal com uma prostituta nessa cidade, tem 10 anos. Minha esposa é maravilhosa, pedagoga na cidade. Eu tenho um filho autista e uma outra menina que são maravilhosos. Mas eu não tenho vergonha na cara, conheço o Evangelho, estou amarrado, preso ao pecado. Eu sou advogado, ele disse. Há 10 anos atrás morreu o pai dessa menina. Essa menina com 20 anos de idade. E eu fui resolver as questões dos documentos da herança. E comecei a ficar muito perto dessa menina. Ela começou a olhar para mim, eu para ela, e eu caí no laço do diabo. E eu tenho um relacionamento com ela tem 10 anos. Eu comprei um apartamento, ela mora nesse apartamento. Nós mexemos em todo o corpo dela com cirurgias de silicone, por aí vai. E essa menina, ela me deixa doida, ela quase me mata, porque ela vai no meu escritório e nós temos um notebook pornográfico. Nesse notebook tem todo tipo de orgia pornográfica que ela faz comigo. Só que ontem eu escutei uma palavra de Deus naquela vigília, e eu quero me arrepender dos meus pecados, porque avivamento genuíno faz eu me arrepender dos meus pecados e confessar os meus pecados. Meu filho é tudo que eu tenho, é um autista especial que nós temos em casa, e eu tenho família, mas não consigo. Pregador, eu te trouxe aqui no quintal da minha casa, porque eu quero que você vá agora comigo, lá no apartamento, ela está lá, e eu quero que você vá lá comigo. Eu falei: eu? O que eu vou fazer lá? Ele falou: você vai quebrar maldição comigo agora. Quando ele conversava comigo, irmão, a mulher dele chegou no quintal. E ela disse: pastor Deraldo, eu sei de tudo. Faz 10 anos que eu oro por esse homem. Eu perdoo. Eu quero que Deus ajude a nossa família. Eu não vou abandonar minha casa, eu não vou jogar meu marido nas trevas. Ele quer mudança, mas ele não consegue, ele é fraco. Irmão, eu peguei a minha Bíblia, entrei no carrão daquele homem, e ele deu uma ligada para ela no meio do caminho: fulana, eu estou chegando aí.
Eu estou chegando, mas ele não falou meu nome. Eu estou chegando aí. Gente, quando eu entrei, eu estou lutando com as minhas palavras aqui no altar da igreja, irmão. Eu estou lutando para me vigiar. Quando eu fui entrando, quando ele bateu na porta, a moça abriu a porta com 2 peças minúsculas de roupa. Uma moça jovem, muito bonita. Ele disse, vá colocar uma roupa, vá. Ela falou, quem é esse aí? Ele falou, ele é um pregador, ele é um pastor, vá colocar uma roupa. Ela colocou uma roupa. E eu abri a Bíblia e botei a mão dos dois no meio da Bíblia. E eu disse, eu quebro essa aliança das trevas agora. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Começou errado, não vai dar certo. Deus está dando vitória. A moça começou a dar gargalhadas. Gargalhadas, a pombagira estava enrustida até os cabelos naquela mulher. Deu gargalhada e disse, amanhã eu pego ele de novo. Eu sei as fraquezas dele. E essa moça lutou com esse homem 8 meses. Esse homem trocou de chip de celular 3 vezes. Ela assediava ele no trabalho. Ela ia na porta da casa dele. Ela difamou ele na cidade. Ela mandava foto. Ela tentou de tudo. Mas a Bíblia diz, resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Quando o pai dela morreu, deixou ela milionária. Ele começou a se relacionar com ela e ela deu 100 mil reais emprestado para ele. Ele tinha uns problemas, 100 mil. E agora ele queria se desfazer dela e ele teve que pagar 100 mil reais para ela em pouco menos de 8 meses. Para devolver tudo que ele tinha com ela. Foi uma luta muito grande. Mas ele resistiu, ele confessou e ele venceu. Esse homem voltou em comunhão com a igreja. Esse homem é um advogado na cidade, que eu não vou falar o nome por ética. Esse homem é meu particular amigo hoje. Esse homem, há 4 meses atrás, me ligou que o pastor presidente colocou ele de dirigente de uma congregação. E vai inaugurar essa igreja em 2024. E eu vou ser o pregador. Repreenda toda a inveja, Jesus. Levante a mão. Precisamos desse avivamento, pastor Colares, que nos dê força para sair do pecado. Irmãos, com todo respeito eu falo, pecados virtuais estão levando nossa geração para o inferno. Gente que não tem domínio próprio para apertar um botão, desinstala. Se o teu TikTok está acabando com tua comunhão com Deus, desinstala. Se o teu iPhone 14 está destruindo sua vida, eu tenho uma ideia maravilhosa. Dá ele para mim, meu irmão. Que eu resolvo o teu problema na hora. Precisamos, irmão, desse avivamento. E eu quero encerrar. Precisamos de um avivamento que nos tire de 4 paredes para um evangelismo mais amplo. Olhe para mim. Estamos aqui dentro hoje. Mas aqui dentro não é lugar de servir a Deus. Lugar de servir a Deus é lá fora. Aqui dentro é lugar de aprender a servir a Deus. Olhe para mim. Aprende aqui, serve no colégio. Aprende aqui, serve na faculdade. Aprende aqui, serve com seu namorado. Fala, Jeová. Aprende aqui, serve na fila do banco. Aprende aqui, serve na praça, aprende aqui e serve lá fora. Sabia que a palavra igreja significa eclesia? E a palavra eclesia significa saia para fora? O apóstolo Paulo, quando soube que o Eutico caiu da janela e morreu lá fora, quebrou o pescoço, Paulo saiu do 3º andar. Paulo saiu do cenáculo e foi lá fora dar assistência para um menino que estava morto. O mundo está morto lá fora e nós temos que sair do cenáculo para dar assistência nos eúticos que estão precisando de assistência lá do lado de fora. Sabe, irmão, que na Parada Gay de 2019 se reuniram milhões de adeptos a LGBT com 19 trios elétricos e ficaram 7 horas desfilando. A polícia militar diz que foram 3 milhões de homossexuais que foram desfilar na Avenida Paulista querendo espaço na sociedade, querendo aprovação de umas leis, porque eles são
audaciosos, eles são intrépidos, eles são corajosos, eles dão a cara a tapa mesmo. 4 meses depois da parada gay, teve a marcha para Jesus. 1.200.000 crentes foram na Avenida Paulista. Ficaram quase 4 horas ali, porque nós somos crentes de 4 paredes e não levantamos a bandeira da fé lá do lado de fora. E nós precisamos de um avivamento que nos tire de 4 paredes, que nos ajude a trabalhar do lado de fora, a influenciar do lado de fora. E agora eu termino mesmo para valer. Precisamos de um avivamento que nos faça voltar ao primeiro amor. Quem é crente faz 5 anos, levanta a mão. 5 anos, há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 40, 50 anos. Puxa vida. Eu não sei se os irmãos vão concordar, mas quando a gente era mais novo convertido, a gente era mais autêntico, mais fervoroso, mais cheio, não tinha tempo ruim. Hoje, irmão, que tem gente que não vem para o culto porque está com dor nos cílios. Nos cílios. Tem gente que não vem para o culto, irmão, porque está doendo a unha. Tem gente que desiste de cantar no círculo de oração porque deu uma topada e está com a unha encravada. Tem gente que desiste de igreja porque o pastor não saudou com a paz do Senhor. Precisamos de um avivamento que nos traga de volta o primeiro amor. Quando a gente aceitou Jesus, tinha culto na nossa igreja, segunda, quarta, sexta e domingo. Terça e quinta não tinha, e a gente ia para a igreja dos outros, de tanto que a gente queria estar na igreja. Tudo era pecado, a gente conseguia se desviar da aparência do mal. Hoje a gente vai de frente com o pecado, irmão. O pecado que era pecado há 10 anos atrás, para alguns não é mais hoje. Éramos fervorosos, orávamos mais. Tem gente, irmão, que nem lembra mais qual foi o último dia que jejuou. Quando que jejuei? Sendo que a única maneira bíblica de você mortificar a carne é o jejum e a oração. Somos tão intensos para as coisas do mundo e somos vagarosos para as coisas de Deus. Pedro disse: trabalhamos a noite toda no mar da Galileia. E Jesus disse: você não está conseguindo orar nem 1 hora comigo aqui no Getsemane. Eu fui pregar na Itália e os irmãos estavam dormindo no culto no domingo de manhã. Dormindo. Teve um irmão que dormiu e eu vi que ele acordou quando ele bateu a cabeça no banco da frente. Poc! Aleluia, glória a Deus. Por que estavam dormindo no culto de domingo de manhã? Porque o pastor Ademar disse para mim que os brasileiros que estavam lá em Mantova, naquele pedacinho da Itália, eles trabalham 18 horas por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 18 horas. Então imagine como é que esse povo chega domingo de manhã para adorar Jesus. Eles chegam 2 da manhã, 3 da manhã no sábado. E lá naquele pedacinho que eu fui da Itália, só pode culto domingo de manhã. O governo não autorizou o domingo à noite, por alguma razão. Só domingo de manhã, 9 horas. E eu estava naquela região pregando. O pastor Ademar da Madureira me chamou e disse: eu já vou te avisando. É um culto pesado, é terrível, eles estão cansados. Porque eles têm que trabalhar 18 horas de segunda a sábado. E eles não têm energia para o domingo de manhã. Eu falei: o senhor está brincando com a minha cara, pastor? Não, estou falando sério. Irmão, eu quase cuspi o pulmão para fora, pregando. Perdi meio quilo de suor, aleluia. E os crentes estavam dormindo. E o Espírito Santo veio bem no meu coração e disse: Deraldo, disposição para trabalhar 18 horas por dia e sem disposição para me adorar 1h30 no domingo de manhã. Gastaram todas as energias de segunda a sábado para ganhar euro. E sem energia para mim, que sou o Deus da vida, o Deus da saúde, o Deus do livramento, o Deus da vida deles, 1h30 domingo de manhã. Deraldo, a conta bancária cheia de euro e o coração vazio de Deus. Pense nessas palavras, irmãos. Pense nisso.
Eu estava jantando na casa de um casal e o irmão foi correndo no mercado comprar um leite condensado porque a esposa dele ia fazer uma sobremesa. Aí eu já estava na casa com a minha família esperando, o irmão chegou. Pastor, me desculpa aí, eu fui comprar um negócio que a minha esposa pediu ali. Amor, está aqui o leite condensado. Amor, ele disse, eu trouxe um pirulito para você. Sobrou umas moedinhas e eu te trouxe um pirulito. E a mulher olhou para ele e falou, pirulito, amor, que miséria é essa? E jogou um balde de água fria na fé do irmão, no romantismo do irmão. Só que ela falou, que miséria, amor, pirulito, quer ver uma coisa? E ela pegou o pano de prato para enxugar a mão. Quando uma mulher pegar o pano de prato para enxugar a mão e olhar para o marido, eu tenho um conselho para os maridos, corra, desapareça, vai embora! Aquela mulher começou a enxugar a mão e olhou para o marido, na minha frente, na frente da minha esposa, e brincou com o marido, amor, quando eu era sua namorada, você me trazia urso de pelúcia e buquê de flores. Amor, namoramos 1 ano e depois você foi lá na minha casa e pediu para o meu pai para eu ser tua noiva. Noivamos mais 1 ano e quando eu era sua noiva você trazia barra de chocolate e você trazia caixas de bombom. E agora que eu sou sua esposa, você está trazendo pirulito. Onde é que vai parar isso? E todo mundo deu risada. Jantamos, comemos, mas essas histórias não saem da minha cabeça. Porque todo pregador é assim mesmo. Ele arruma assunto para trazer edificação para a igreja. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, pode acabar o romantismo de um marido com a esposa depois de alguns anos de casado? Pode ou não pode? Pode esfriar o relacionamento do casal depois de alguns anos, o marido e a esposa podem ficar desleixados. Pode ou não pode? Agora, isso também pode acontecer na relação do crente com Deus. Estou pregando para algumas pessoas que no início da fé davam urso de pelúcia e buquê de flores para Deus. Os anos se passaram e a gente está dando pirulitinho para Ele. Não estamos mais intensos, devotos, cheios. Estamos frios e calculistas. E o avivamento que Jesus quer mandar sobre nós é um avivamento que nos devolva o primeiro amor. Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Quero demais que você abrace aquelas 3 pessoas que você abraçou no começo e diga para ele, haverá uma visita de Deus na sua casa. Diga para 3. Para 3. Haverá uma visita de Deus na sua casa. Haverá uma visita de Deus na sua casa. Irmãos, ô querido, me ajude por favor com um hino que Deus pôr no teu coração de adoração. Irmãos, todo mundo que está me ouvindo, se for possível, é claro, levante a mão na direção da sua casa. Se for possível. Se der para cantar o mesmo hino que você cantou, maravilhoso, porque eu vou orar pela casa dos irmãos. Levante a mão na direção da tua casa, se for possível. E eu quero ficar 3 minutinhos orando aqui pelos irmãos. Eu tenho até 9h15 mais ou menos para ficar aqui. 9h30 eu vou pegar um carro lá em Paragominas, que já está me esperando, porque o meu avião é 2h30 da manhã em Belém. Então 9h30 eu já tenho que estar lá na cidade, porque tem um carro me esperando lá 9h20, 9h30. Então eu vou ficar mais 15 minutos orando pela tua saúde, orando pela tua vida, orando por milagres, orando por revelação, orando por cura divina. Eu só quero que você me ajude levantando a mão na direção da sua casa. Lembre de alguém, ou se não tem ninguém na sua casa que precisa de uma... Ore por um projeto, ore por um plano, ore por um sonho, ore por um objetivo. Mas se tem alguém, ore pela esposa, pelo esposo, pelo filho. Vai orando, por favor, em nome de Jesus. Enquanto ele vai cantar, Pastor Colares, eu preciso que o senhor dê um comando, pelo menos para 3 obreiros me ajudar aqui do meu lado. 3 homens de oração, 3 homens de Deus. Eles vão andar comigo aqui na igreja, para botar a mão na mão dos irmãos, no ombro dos irmãos, só andando devagarinho, só indo e voltando, enquanto ele vai cantar. Eu só preciso que você levante a mão na direção da tua casa e vai orando.
Irmãos, é só andar orando, só andar, pode sair por causa do horário, é só andar, e só andar, querido, e orando, vai e volta, o lado direito, o lado esquerdo, levante a mão na direção da sua casa, ore, 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 em nome de Jesus, vai cantando e vai orando e vai cantando e vai orando e vai cantando. No coração dela. Agora, faz o seguinte, traz ela para mim aqui e leva lá na frente. E a senhora fica do lado dela, porque Deus vai usar a tua mão para curar o coração dela hoje. Levante ela e fique aí, em nome de Jesus. Isso. Levante as mãos. Eu preciso de 1 minuto de barulho aqui. Barulho de oração, barulho de intercessão. Ore, 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 ore. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Nome que é sobre todos os nomes. Ele tem a resposta para suas perguntas. Ele tem bênçãos sem medidas. Ele tem milagres em nome de Jesus. Toca nessa senhora ali para mim que eu vou orar para ela, essa de verde. Leva ela lá na frente. Leva ela lá na frente, que eu vou orar pela saúde dela, pela saúde emocional. Vai lá que Deus tem uma vitória para a senhora. Vai lá na frente. Isso. Levante as mãos. Vai dando glória que Deus traz a vitória. Traz essa senhorinha aqui para mim que eu vou orar para ela também, irmã. Toca nela para mim. Pega aqui, pastor Antônio. Leva ela para frente. Vamos cantar, que a oração já está terminando. Vai lá na frente que eu vou orar para vocês. Em nome de Jesus. Vai lá na frente que eu vou orar para vocês. Pode orar, obreiros. Pode andar mais. Vai orando. Em nome de Jesus. Ora, mocidade. Ora, círculo de oração. Ora. Eu disse que precisamos de um avivamento que nos devolva o prazer pela oração. E abrir a minha porta. Vai orando. Esperar o meu amado chegar. Quando ele chega, o senhor tem que pegar na mão dela e levar ela lá para frente. Vocês dois, pode ir. Deus tem um livramento para ela agora. Vai dando glória que Deus traz a vitória. Vai dando glória que Deus traz a vitória. Pastora, bota a mão no coração dessa serva de Deus, que tem um reavivamento para ela agora. Tem um bálsamo de Gileade descendo sobre a vida dela agora. Vá recebendo de Deus aí. Entra em minha casa. Pega. Vem ser comigo. Pega a tua vitória. Tua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Entra lá na nossa casa. Vou me levantar e abrir a minha porta. Oh, glória a Deus. Vai recebendo e esperar o teu milagre. Amado vai recebendo o teu milagre. Vai recebendo tua cura. Quando ele chega, vou convidar. Vem aqui, pelo amor de Deus. Em minha casa. Levanta a sua mão e dá glória a Deus, irmãos. Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Isso é tudo que mais quero. Vai dando glória. Estou desesperado. Pega. Entra em minha casa. Pega. Vem cear comigo. Vá pegando a tua vitória. A tua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Pega a tua vitória. Se quiser pousar, minha casa, entra em minha casa. Entra. Vem cear comigo. Tua presença sempre foi meu prazer. Levanta sua mão. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, Arabachúrias. minha casa Ajuda. é seu. Fica aí.
Fica aí, pode ficar aí, pode ficar aí. Ajuda a irmã que está desmaiando. Ajuda que está sendo operada pelo poder de Deus. Ajuda, ajuda. Senta dando glória, senta dando glória. Só os irmãos que eu chamei fica aqui na frente. Senta dando glória. Arabacanaraias. Pastor Colares, essa senhora de preto congrega aqui na igreja. Irmã, por favor, senta todo mundo. Quem da tua família está no culto? Da tua família, tem alguém no culto? Quem é da tua família, por favor? Quem é da tua família? O que ela é tua? É o que da senhora? Filha dela, vem aqui por favor. Filha dela. O Espírito de Deus disse que fecha a sepultura dessa mulher hoje. O Espírito de Deus mostrou 3 letras para mim em cima da cabeça dela: AVC, AVC. Deus livrando ela de um AVC nesse culto. Eu estou vendo, irmãos, 23. Eu vejo 23 ossos, pastor Colares. 23 ossos envolvendo os braços, o cotovelo e os ombros dessa mulher. Eu vejo sérios problemas nos braços dela e nos ossos dela, e Jesus operando ela agora. Levante as mãos. Aleluia. Pastor Colares, vocês têm que me ajudar. Eu vejo a palavra Pires. Eu vejo o sobrenome Pires. Tem Pires na família da senhora? Tem o sobrenome Pires? Tem mesmo. Como é que é o nome da senhora? Maria Pires. É Pires. Então Jesus está aqui. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Aleluia. Eu também vejo Eliette. O teu nome é Eliette, é filha dela. Então Jesus está aqui também. Levante a mão, 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 levante a mão. Livres. Dão glória, dão glória, dão glória, dão glória, dão glória, dão glória. Eu estou vendo os ossos da Maria Pires precisando de um milagre de Deus. Eu estou vendo o AVC e eu estou vendo uma vitamina entrando no sangue da Eliette. Eu vejo uma vitamina entrando no sangue da senhora. A senhora está com anemia profunda no teu sangue. A senhora precisa de um socorro de Deus. E Deus está curando hoje a mãe e a filha. 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 Levante as mãos. Quem crê, dá glória para Jesus. Arabachuri me cantarai. Diga em nome de Jesus: todo mal vai embora dessa família, para a glória de Deus. Sente dores nos braços, nos ombros, sofre com isso. Está falando sério? Verdade? Quem sabe disso, levanta a mão. Ela reclama para os irmãos? Sabe mesmo? É só para os duvidosos morder a língua, irmão. Só isso. Levante a mão para dar glória a Deus. Volta operada e curada para sua casa. Uma gota de óleo para me ungir ela. Uma gota, canta um minuto. Uma gota para me ungir as duas. Uma gota, canta um minuto. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Todo mal sai do seu sangue, todo mal sai dos seus ossos. A vida de vocês está recebendo a visita do Espírito Santo para serem curadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Pode voltar em nome de Jesus. Bota a mão aqui, ó. Aí, vem aí. A senhora não vai ser operada pelo bisturi dos homens, porque o Jesus dos crentes está aqui para arrancar um cisto, um mioma do teu estômago e te dar um livramento de morte. A senhora ia ficar naquela maca de cirurgia, não ia resistir, mas o homem das mãos furadas está passando por aqui. Quem crê, dá uma maior glória a Deus que você puder. O anjo do Senhor opera essa mulher hoje. Alebrendovindaias, alemandurimbandaias. Senta vocês aqui na frente. Senta. Quem da família dela está aqui? O senhor é o que dela? Irmão dela? Deus está operando. Eu estou vendo uma queimação. Eu estou vendo um inchaço. Tem uma coisa que parece que anda na barriga dela, muito esquisito.
E Deus está falando, era para cirurgia. Era. Eu vou falar até você dar glória a Deus. Era. Não é mais. Porque Deus já pôs a mão e está dando vitória. Quem crê, levante as mãos. O crente quando chora, o Senhor responde. Levante a mão, irmãos. A oração do crente estremece os montes. Dá glória a Jesus. E quando ele chora, o Senhor atende. Balança as mãos assim. Tem um grande valor a lágrima do crente. Chora. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima. Segura aí. A senhora está recebendo anos de vida com saúde. Na mão dessa mulher tem fogo e está queimando a enfermidade da senhora. Em nome de Jesus. A senhora é a cunhada dela, então é assim que fala, cunhada. Vai lá dar um abraço nela. A igreja dá um glória. Dá um glória. Aleluia. Tem Cristina na família? Hã? A tua esposa se chama Cristina? Só um minuto aí, para ver se alguém vai abrir a bocona para dar glória ou não vai. Levanta a mão. O Espírito de Deus disse que escutou a tua última oração e está trazendo a resposta tão clara como o sol do meio-dia para a senhora hoje aqui. Eu estou vendo a mão do Espírito Santo visitando o teu corpo. Órgãos do seu corpo fragilizados e limitados estão recebendo uma visita do eterno poder de Deus. Eu estou vendo uma hemorragia. Nessa mulher. Eu estou vendo um problema. E eu estou vendo Deus operando ela agora. Levante as mãos. Diabo queria matar a tua irmã, e o diabo também está louco para colocar setas na tua esposa, mas o diabo perdeu mais uma vez. Levante a mão. Eu vejo esôfago, eu vejo os intestinos, e eu vejo livramento nessa serva de Deus. A saúde dela recebe uma vitamina do céu agora, em nome de Jesus. Abrace a tua esposa. O senhor não vai ficar viúvo, não. Dá glória a Deus aí. Ele foi com Daniel. Faz assim com as mãos. Lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Levante as mãos. Mesmo quando orava por um filho, ela clamava, e o Senhor atendeu. Quem crê? Recebe o milagre. Recebe o milagre. Recebe o milagre. Pode voltar. Não tocarem. Faz assim com as mãos. As trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente. Sinta no meio da gente. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo e não mudou. Aleluia. Deus vai fortalecer a tua saúde. Está sem apetite, não está dormindo direito, mas o anjo já chegou para renovar suas forças. Creia em um milagre nesse culto em nome de Jesus. Congrega aqui também essa mulher. Cadê as pessoas da sua família? Dá um sinal. É a senhora. Deus está falando que ela ainda vai ver os desviados dessa família voltando para os pés da cruz. Porque a oração dessa mulher é só essa: traga Jesus, eu quero ver Jesus, eu não quero partir sem ver Jesus. E ela faz essa oração, e as irmãs escutam no ciclo de oração essa oração dela. Levante a mão para a glória. Lavachuri me cantaraia. Deus fala que vai agir na tua família, na tua casa, e o nome dele vai ser glorificado em nome de Jesus. Creia, Jesus vai honrar as suas orações.
sentada naquele sofá e deitada naquela cama, a senhora fica falando com o teu Deus, e o teu Deus já escutou e vai resolver as questões da sua casa, diz o Espírito Santo. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Dê um abraço nela. E a igreja dá um glória, que Deus traz a vitória. Aleluia. Quem crê na vitória? Ô moça, aqui na palma da tua mão tem uma chave, e Deus manda lhe dizer: eu vou afastar pessoas e vou trazer pessoas. Eu vou tirar e eu vou colocar. Eu tenho um plano com a sua vida. Eu vou lhe cobrir de linho de seda, mas para isso acontecer, eu vou precisar fazer umas mudanças, e eu vou agir, porque o que eu tenho na sua vida, o diabo não vai atrapalhar. Eu te escolhido vendo a tua mãe. A senhora é mãe dela, irmã? A senhora é mãe dela? Quantos anos faz que ela nasceu do teu ventre? Quantos anos? 28 anos. Quando a senhora estava grávida, de 6 meses e 13 dias, o diabo investiu pesado para ela não nascer. Eu vejo na gestação, com 6 meses e 13 dias, uma luta do capeta para ela não nascer. Mas lá estava o anjo do Senhor. Lá estava o anjo do Senhor. E Deus escolheu desde o ventre. E Deus vai fazer a senhora chorar de alegria e não de tristeza, por tudo que Deus vai fazer na vida dela. Abrace ela, porque Deus está tirando todas as dúvidas hoje. Abrace ela, porque Deus está honrando, e o diploma já está chegando na palma da mão. Quem crê, dá um glória, que Deus traz a vitória. Aleluia. Quem aceita uma oração pela tua casa? Quem aceita uma oração pela tua saúde, pela tua família? Aceita mesmo? Abaixa a tua mão. Em 1 minuto, irmão, eu vou orar pela tua saúde, pela tua família, pela tua vida financeira, e vou orar também pela sua vida material. Quem aceita essa oração? Olhe para mim. Eu vou liberar uma palavra. Eu quero que a igreja me ajude. Hoje é dia 21. Quantos dias faltam para terminar o ano de 2023? 10 dias. Vai até 31. Deus precisa de 10 dias para fazer um milagre na sua vida? Ele pode fazer quando? Agora, hoje. Eu vou entregar uma revelação, pastor Colares. Os obreiros que estão me retaguarda. A igreja sabe discernir voz de Deus e voz dos homens. Eu estou com meu coração quase saindo pela boca, com desejo de dizer o seguinte: ainda esse ano, Deus vira uma chave na tua vida financeira. Ainda em 2023, Deus move as águas para que alguma notícia boa chegue na tua vida financeira. Abaixa a mão. Quem sabe que está sendo construída uma casa pastoral aqui na colônia Uraí, levanta a mão. Quem sabe? Quem não sabe, levanta a mão. Não sabe. Quem não sabia? 3, 4 não sabia. Está construindo uma casa pastoral aqui. Mais uma congregação está construindo também. Quem sabe que tem mais uma congregação sendo construída também? Balança a mão. A oferta que nós vamos tirar agora é para essa finalidade. A semente que você vai semear é para essa finalidade. Agora eu, profeta dessa geração, estou liberando uma palavra para algumas pessoas. Todos os filhos de Deus que o Espírito Santo chamar para semear R$100 na casa de Deus, R$100, o Espírito Santo disse: eu vou tratar com carinho a vida financeira desse povo. Ou no Pix, ou na cédula, eu não sei como é que você vai fazer. Eu só quero que você abrace a causa. Abrace a causa. E ajude o pastor dessa igreja. Que ele tem muitos projetos aqui, mas sozinho ele não faz nada. A minha avó dizia: se cada um der um porquinho, no final dá um porcão. Aleluia. É a minha avó que dizia. Eu vou esperar 1 minuto, alguém que vai pular da cadeira, vai ficar aqui nesse espaço, se encher aqui, vai lá para cima do altar, dizendo: pregador, pastor Colares, eu vou contribuir com R$100. Ou na cédula, no Pix. Pode ser no Pix depois da igreja. Alguém vai dar para você o Wi-Fi aqui do vizinho. Venha voando. Irmãos,
Olhe para mim, não me deixe, irmão, passar vergonha e ficar aqui muito tempo. Porque quando tira na igreja católica uma oferta para fazer um bingão, eles vão em 1 minuto, irmãos. Eu não estou tirando dinheiro para construir um boteco, fica parado aqui na frente. Eu não estou tirando dinheiro para construir um motel, irmão. É o reino de Deus na colônia Uraí. Venha, nos ajude. Quem tem no Pix, ajude, sai correndo daí. Ou na cédula, eu não sei. Se ficar apertado aí, o pastor Colares ajuda esse povo lá em cima. Pelo menos os homens vão lá para cima. Os homens, irmãos, que vai vir mais gente aqui. Pelo menos os homens ficam lá em cima. Por favor, para vocês me ajudar. Fica aí. Toca nos obreiros, Jesus. Aleluia. Isso. Fica aqui, querido. Fica aqui você. Pode ficar aqui. Fica com ele, irmã. Fica com ele. Fica com ele. Eu espero 3 minutos. Porque eu gostaria muito. Pastor, vocês me ajudam? Você, querido, vem aqui. Quantas pessoas tem aqui? O senhor me ajuda contando e me dá com a mão. E me dá o número das pessoas que estão aqui na frente. Quantos? Me ajude. A igreja ajude. Tira lá um pedacinho lá do teu 13º, um pedacinho da sua economia e coloca tijolinhos nessa casa pastoral. Muita saúde e paz Deus vai dar para o senhor. Fica parado aqui. 21. Eu quero no mínimo 30. No mínimo 30. No mínimo 30. No mínimo 30 pessoas. Falta 9. 22. Falta 8. Falta 8. Eu preciso que os irmãos abram o coração e façam aquele esforço. Falta 8 pessoas. Se vir mais alguém do altar, os irmãos me ajudem que eu estou de costa. 8 pessoas que Deus vai levantar para semear na casa de Deus. Aquela irmã está vindo? Ah, é? Então vai ser 7. É, porque o menino já está. Então ela vai... 7 pessoas? 7 pessoas está faltando. 7 pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você consegue? Deus abençoa. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Essas irmãzinhas de cabecinha branca aqui, ó, vocês não enganam eu. Tem dinheiro escondido na bolsa de vocês. Essas velhinhas são as que mais têm dinheiro, irmão. Elas não enganam eu, não. Deus revela, aleluia. Agora já veio várias aqui, eu não sei nem quantos que tem mais. Você não me engana, minha velhinha. Você é cheia da grana, aleluia. A moça estava com a calculadora dizendo, será que eu consigo? Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Aí ela conseguiu lá, ó, e ela está vindo ajudar a casa de Deus. Seja louvado o nome de Jesus. Tem bênção de Deus esse ano através dessa colheita. Perdão, através dessa semeadura tem colheita esse ano. Quem crê nesse tipo de coisa? Deve estar faltando uns 3, 4. Precisa de ajuda, irmão. Toca nos músicos, Jesus. Aleluia. Ó, tá querendo me enganar, minha irmã. Deus foi te buscar, tá vendo? Faltam uns 2 ou 3, eu acho. 3 pessoas está faltando. Nos ajude. Pega o Pix, traga na cédula. Não vai faltar. Deus não deixa. Deus não deve nada para ninguém. Falta 2. Falta 2. Aleluia. Irmão, uma irmã que tem um vestido desse aí tem dinheiro guardado demais, irmão. Isso é caro. Isso é caríssimo esse vestido aí. É 3 mil reais. Falta 1 só. Toca, Jesus. Aleluia. Os jovens é só Deus, né, irmãos? Abre as portas, Jesus. Os jovens. Vai dar 200 aquele? Dá um glória a Deus aí, irmãos. Vai dar dobrado para ajudar. O Pix está aí, né, irmão? O QR Code também aqui, ó. Aí já os irmãos pegam. Parece que tem um Wi-Fi da casa esse coisinha aqui, ó. Pega o Wi-Fi e dá para eles. Que eu já peguei e está funcionando em cima do púlpito. Aleluia. Viu? Depois você pega aqui com ele. Mas não deixe. Mostre para o pastor Colares que você ama ele mesmo. Deus trouxe ele para cá para revolucionar. E com a ajuda dos irmãos vai dar tudo certo. Irmãos, olhe para cá. Eu vou orar por eles. Enquanto isso, quero que você fique de pé. Meu Deus do céu, o irmão vai ter que voar para me levar lá. A oferta que você puder, pega na sua mão. Você trouxe 1, 2, 5, você trouxe seu dízimo. O que você sentiu no seu coração, segura. Nós vamos fazer tudo junto em nome de Jesus. Rapidinho.
rapidinho, sua semente, sua oferta. Pastor Furquinho, eu não tenho 100, eu trouxe 50, eu trouxe 20, eu trouxe 10, eu quero ajudar. Ajude. Pastor, eu quero fazer valor menor no Pix. Você vai fazer já. Valores menores no Pix também, pega. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu estou orando por cada filho teu, que hoje, voluntariamente, está fazendo esse voto de R$100 para ajudar na sequência dos propósitos e dos projetos da tua casa. A casa pastoral e mais uma congregação está em andamento a construção disso. Senhor, a obra é tua, mas precisa, Senhor, da ajuda da igreja. A igreja precisa cooperar para que o milagre aconteça. Honra esses irmãos. Eu disse que ainda esse ano, pelo poder da palavra, pelo poder da fé, eu disse que vai haver um mover no financeiro deles, porque o Senhor pode fazer da noite para o dia, de um segundo para o outro, num abrir e fechar de olhos, o Senhor pode fazer. Honra a saúde, a vida financeira, a vida material, a vida profissional, a saúde, a família, os projetos, os sonhos, os planos. Glorifica o teu nome na colônia Uraim. Levanta um exército para ajudar a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Tem uma toalha aí, uma toalha, uma salva. Cadê? A salva, está bem ali, ó. Vem aqui, irmão, porque tem gente que está com o dinheiro na mão. Já coloca aqui. Os que vão fazer no Pix, pode sentar. Já você procura o servo de Deus aqui. Já se procura o servo de Deus aqui. Ou aqui está com ele aqui, ó. Aqui o Pix bem ali, ó. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pega. Isso, o Pix está aqui. Procura. Se vai fazer em casa, irmão, se não tem jeito de fazer aqui, anota. Pega. Olha aqui, irmão. Está bem ali, ó. A salva está bem. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Assim que eles saiam daqui da frente para não tumultuar, os irmãos que trouxeram sua oferta, vem para frente. Pode vir. Isso, pode vir para frente. Você que trouxe a oferta da noite, traga em nome de Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Isso aqui é uma oferta, hein, pastor Colares? Alguém deixou aqui, ó. É uma oferta. Fique de pé, irmão, que eu vou orar pelos irmãos. E na próxima eu venho sem correria. Oro pelos irmãos. Quem sabe vou até comer galinha com polenta na casa de alguém. Aleluia. Oro, fico mais. Só que dessa vez não vai dar. Lá em Paragominas já tem me esperando desde as 9 horas. Irmão, levante as mãos que eu vou orar por vocês. Levanta as mãos a igreja. Senhor, eis aí o teu povo, a tua igreja. Continua honrando o pastoreio do pastor Colares nesse lugar, dos obreiros e todas as famílias. Recompensa os irmãos que estão inclinando seu coração para ajudar essa tão grande obra aqui nesse lugar. Continua conosco, nos ajuda, nos abençoa. Fique conosco, Pai. Nos dê essas festividades de final de ano com muita paz, prosperidade, saúde e vitória. Abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Abraça alguém bem ligeiro, abraça alguém bem ligeiro e diga: vou jantar lá na tua casa.